Boa tarde. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Esse Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, sobre o orgulho e a vaidade. Ele faz alguns comparativos no comentário sobre a posição de certos ricos, que antigamente o pessoal falava dizia que tinha sangue azul, a pessoa achava que tinha um sangue azul, né? Achava que o sangue do nobre era um sangue diferente. E ele está explicando que quimicamente, né, a nível científico, quando foram fazer os exames do sangue do rico e o sangue do pobre, não tinha sangue azul, e a diferença de DNA não tem nada a ver com a questão material, é isso que ele está colocando. Mas também ele levanta um questionamento, né? Ele levanta um questionamento dizendo que aquela pessoa que trata as outras com arrogância, se achando diferente porque, no sentido de se achando melhor porque acha que tem mais dinheiro, porque nasceu no que nós chamávamos aqui há algum tempo de berço de ouro, né? Ele está explicando que essa pessoa não entende, ela não compreende, na verdade, o funcionamento das coisas nesse mundo. Ela não sabe por que ela nasceu daquela forma, por que a outra está naquela condição, e também ela está pressupondo que passado é futuro. Ela não sabe, por exemplo, que amanhã ela pode estar como aquela história do rico, que tinha o pobre Lázaro e o rico lá comendo, e Lázaro chorando na porta para comer os farelos da mesa do rico. E quando o rico faleceu, ele chorava para ter os farelos da mesa do Lázaro. Mas assim, a grande questão aqui não é, grosso modo, condenar o rico. Sempre a gente tem compreendido isso. Tem pessoas ricas materialmente que são humildes, e tem pessoas ricas materialmente que são altamente vaidosas e arrogantes. Tem pessoas que são pobres materialmente e que são humildes de espírito. E tem pessoas que são pobres materialmente, que são extremamente orgulhosas e vaidosas. Quando você vê uma régua interessante, numa medida, quando você vê uma doença democrática, que pega todo mundo, como o alcoolismo, você vai ver que o alcoolismo e a drogadição são problemas do egoísmo, do egocentrismo. Então você vê a postura de um alcoólatra rico materialmente e de um alcoólatra ou drogadicto pobre materialmente. Você vê ele falando, sempre você diz assim, como é que pode essa pessoa tão inteligente, mas só quem sabe das coisas é ela pode só, tudo é só. Por isso que na programação de Anônimos diz que juntos conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. Então aquela pessoa, ou rica materialmente ou pobre materialmente, para ela entrar num processo de recuperação ou de restauração, ela tem que dar o primeiro passo, que é o passo da humildade, que é o passo que faz ela sair da negação e ver a realidade, que a vida dela está ingovernável por causa do álcool, por causa das drogas ilícitas, por causa das emoções descontroladas, dos relacionamentos doentios, às vezes vários outros tipos de adicções, escravidão, sexo descontrolado, comida, né? Adicção a emotizar a comida descontrolada, romancear relações, isso também às vezes é um grande vício, não é? Que a pessoa acha que é amor, mas não é. O ego dela é tão alto que ela se relaciona com as pessoas, primeiro ela cria um romance, uma história na cabeça dela, e ela que não consegue ser o que ela é, ou o que ela pensa que deve ser, ela quer impor aos outros que sejam como ela quer. Isso é romancear, e logicamente é o ego. Ela está querendo ser Deus, ao invés dela viver e deixar os outros viverem, ela está se exercitando
no egoísmo, no egocentrismo, na vaidade e fortalecendo o espírito de romance. Ela romanceia e quer impor aos outros o que é o certo, um certo que provavelmente ela não cumpre. E geralmente os relacionamentos são adoecidos dessa pessoa, porque ela não percebe, né? Ela vai sempre se dizer injustiçada ou injustiçado, traído, a traída, é o frágil, é aquela que vai dizer que nem um homem presta, aquele homem que vai dizer que nem uma mulher presta, que ninguém presta. Por quê? Porque prestar para ele não tem a ver com parâmetro de justiça, tem a ver com a medida que ela, aquela pessoa que está adoecida pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pela vaidade, pelo orgulho, quer que seja. Então ela quer que o mundo seja como ela quer, e o mundo não é como nós queremos, ele é como ele é, e não como a gente quer. Então, a adicção a romance, ela é muito comum, não é? Às vezes, a mãe mesmo, ela não percebe que está nessa doença, passa a fase do filho de educar, porque ela usa várias estratégias para educar, e ela transforma aquilo numa forma de alimentar o ego e querer manipular, porque ela fica brigando com o outro demais, em coisas em que na verdade ela queria só que o outro olhasse para ela e dissesse que ela estava certa, porque ela está com uma estima baixa e ela quer se sentir amada, entre aspas, ela está se alimentando daquele olhar de aprovação. E aquilo ali não vai bastar, porque é irreal. Então, é um primeiro ponto, né? As formas de manifestação da vaidade estão muito além da questão do dinheiro material. Às vezes você encontra uma pessoa doente na sua família, né? Hoje está muito em moda as pessoas pesquisarem na internet, até os médicos se chateiam, porque a pessoa chega, o médico, e a pessoa chega lá, quer saber mais do que o médico. Tudo bem que a pessoa se informe, tudo bem que a pessoa procure mais de um médico, tudo bem que ela procure vários diagnósticos, mas às vezes a pessoa não está procurando um diagnóstico de verdade, ela quer o diagnóstico dela. E aí você já encontra vaidade, orgulho, é um diagnóstico dela. Ou vocês nunca viram situação assim? Ela não está querendo saber, por exemplo, se ela, sei lá, se o parente dela está com Alzheimer. Ela não quer que esteja. Então, por mais que ela enxergue, ela vai procurar o médico A, B, C, o que é do melhor plano, o que é mais caro, até que ela encontre. Ela não quer entender, ela não quer entender. Ela quer que a verdade seja o que ela quer. Eu lembrei também de um caso, a pessoa tinha um hábito muito grande de usar as abertas, drogas lícitas como álcool, né? E levava essa pessoa muito a desvirtuamentos sexuais pesados, que levava a conflitos nas relações deles e tudo, e de forma mais escusa usava drogas ilícitas. Então, aquela pessoa, o corpo dela, é impressionante, quando ele tem essas vaidades, o ego está muito alto, o orgulho está muito alto, as adicções, elas florescem, sabe? É como quando você imagina o que é uma parte escura, úmida, que geralmente é um lugar propício à falta de luz, umidade e sujeira, à proliferação de germes e bactérias. Então aquilo que fica assim escondidinho, às vezes é um ambiente que quando você levanta a capa, está o fungo, sabe? Ali. Então às vezes há muita gente assim, usando o sepulcro caiado, aquela imagem. Só que quando você levanta, o corpo da pessoa está totalmente degradado. Fígado não está bem, pulmão não está bem, e vários outros problemas físicos e psicológicos. Só que aquela pessoa,
já estava num nível em que ficava toda se tremendo, acordava, tinha que usar alguma coisa para não tremer. Na drogadição chama delírio tremens. Só que ele, ao perceber isso, para que ninguém entendesse, ele sempre se utilizava de algum tipo de coisa que as pessoas não viam, para amanhecer bem. E os exames, quando fazia, diziam: olha, você não, nesse tipo de quadro que você está, você não pode fazer uso de drogas nem lícitas, como álcool, nem ilícitas. E a pessoa olhava e ficava calado, não gostava desse diagnóstico. E também não aceitava, não queria aceitar que na verdade ela era escrava do álcool e da droga ilícita. Ela não queria aceitar, porque ela queria dizer para as pessoas, mostrava para as pessoas que ela trabalhava, que ela estudava, que ela era pai ou mãe, que ela tinha o dinheiro dela, entendeu? Então ela dizia, olhava para alguém que estava drogadicto numa engorda, como a gente chama aqui, né? Que é o cara que está ali, não consegue sair daquela bocada onde tem droga e álcool, e vê o cara todo sujo e está dizendo: eu não sou esse cara. Mas os exames davam errado, os relacionamentos apresentando problemas, e a pessoa não queria. Aí chegava lá no médico: olha, esse tipo de exame o senhor deveria se afastar de várias coisas. Aí foi falar: gordura na comida, você está com gordura no fígado, olha, o senhor tem que se afastar de bebida alcoólica, já está começando a criar alguns problemas no fígado, o senhor tem que... Aí começa a dizer aquele diagnóstico normal. E a pessoa olhava calado, saía calada, aí dizia assim: já sei, eu vou procurar outro médico, que esse médico aqui é o que eu gosto. Por quê? Porque ele diz assim que isso aí não vale nada, que eu posso fazer o que eu quiser. Aí ele saía do médico que dava o diagnóstico que ele não gostava, sendo que a pessoa estava lá toda inchada, os pés inchados, de manhã amanhecia tremendo. Ele não estava na engorda ainda, mas ele se utilizava de bebida alcoólica no trabalho, de manhãzinha, ninguém via, mas ele usava. E ele achava que ele se automedicava, porque ele tomava e ficava bom. Estava com sono, usava alguma droga ilícita que tinha alguma anfetamina para ficar esperto. Vai dizer, eu trabalho mais que os outros. De manhã amanhecia tremendo, tomava uma, passava. Aí ficava alegre, já com sintomas de embriaguez. Mas como ele ia levando aquilo, então, quando alguém dizia, como é que ele ia se desvencilhar disso? Se ele estava conseguindo se passar. Antigamente as meninas diziam assim: se passa, né? Se passando. Ele se passa bem. E gostava, estava adicto, escravo daquilo. Mas ele não quer se entender como escravo. Ele entende que ele é o Senhor da vida dele, que o que ele faz dá certo. Que ele não precisa de ninguém, entende? Que a vida dele dá certo daquele jeito, porque ele estuda, ele trabalha, ele ganha o dinheiro. Ele nunca vai querer enxergar os problemas, os efeitos colaterais que estão sendo gerados daquele tipo de conduta. E novamente ele vai ao médico, faz os exames não estão bem, ele olha aquele comparativo de exame e diz: não está bem. Mas ele vai para o médico e o médico diz, a maioria dos médicos que ele vai diz: não está bem. Mas ele sabe que já tem determinados médicos que vão dizer para ele, para a família dele, e vão dizer: não, isso tudo é besteira. Não tem sempre esse médico que diz assim: isso tudo é besteira? É o que ele quer. Ele não quer ouvir a verdade, ele quer ouvir a verdade dele. A vida dele é um romance. E aí é que está o centro do problema entre a humildade e o orgulho. E logicamente, a cada ano que passa, os exames vão piorando ou melhorando? Não, vão piorando. E cada ano que passa, a pessoa vai sempre dizer que o problema é decorrente de outra coisa, e outra coisa, e outra coisa.
É impressionante. Quando eu tirei um nódulo de 4 centímetros da parótida direita aqui, você vai ler sobre esse tipo de nódulo. As pessoas, normalmente o médico pergunta: você fuma? Você ingere bebida alcoólica? Mas quando o médico, às vezes, ele acha que você está com aparência boa, que você trabalha, que você estuda, que você conversa bem, ele não acredita que você está fazendo um uso excessivo, ele não vê. Ele não vê, não. Aí quando ele não vê, ele olha e diz assim: não, acho que isso aí deve ser por alguma desadequação genética. Mas a própria pessoa, se ela tiver um pouco de humildade para ver a realidade, ela lê e olha e para e diz assim: ei, será que se eu tivesse com outro aspecto, esse médico me visse fazendo o que eu sei que eu faço, será que ele ia começar falando que era DNA ou ele ia começar falando sobre bebida? Mas aí a pessoa tem que buscar a realidade. A pessoa para e começa a pensar: poxa, como é que você faz esse uso de bebida alcoólica? Como é o tanto? Para que é? Por que é? Então, esse exame da realidade requer muita humildade. Humildade é afastar-se do ego, do egoísmo, do egocentrismo e querer enxergar que ele não é Deus. Na verdade, não precisa ele querer ou não querer, precisa só ele dizer assim: eu vou tirar o que eu quero apenas enxergar as coisas como elas são. Como é que as coisas são? Pelos estudos, esse tipo de conduta dá esse tipo de nódulo. Então, peraí, eu faço isso, e eu tive aquilo. Por que o médico não falou? Mas isso é real. Se eu mudar isso aqui, será que vai fazer mal? Não. Então, é muito forte essa adicção a romance que nós, quando estamos recaídos no egoísmo, no egocentrismo, temos. É muito forte. Para quem chegou depois, adicto é escravo. Romance é isso, é a gente criar uma história na cabeça da gente e querer que a vida seja como a gente quer e não como ela é. Querer mudar o outro ao invés de querer e agir para mudar a si próprio. Como dizia a Joana de Ângeles: por mais que eu ame você, eu não posso tomar remédio no seu lugar. Já pensou? Você ama seu filho, ele tem que tomar uma injeção e ele faz escândalo com injeção, e você diz: eu não quero que meu filho sofra porque eu amo, então dá injeção em mim. Ele vai morrer. Ele precisa da injeção. Mas é difícil. Aí às vezes a pessoa diz assim: olha, tem injeção que é aqui no glúteo, perto do bumbum. Mas se der errado a aplicação dessa injeção, a pessoa pode ficar com paralisia para o resto da vida. É mesmo, né? Aí você: poxa, meu filho já não quer a injeção, fica desesperado. Eu não quero ver o meu filho desesperado. Vem ainda alguém dizendo que a injeção no glúteo pode gerar uma paralisia, se não for bem aplicada. Se for o romance da cabeça da pessoa, a pessoa diz o quê? Não vai aplicar. E aí?
Porque se for louco, vai dizer, aplica em mim. Não pode. Se tiver um pouco de juízo, ele não vai querer aplicar. Mas se ele tiver lúcido, ele vai dizer, tem uma parte que não está na minha governabilidade. Eu tenho que viver na dependência de Deus. Peço que Deus oriente todo esse procedimento para que meu filho tome a injeção e que tudo corra bem. Mas ele vai ter que tomar. É um momento, quem já passou por isso, alguém já passou por situação assim? De ter um filho que não gosta de injeção e aquele pranto, e você ter que segurar a força para aplicar. Quem já passou por isso? Ninguém. Já passou, não é isso? Dói ou não dói, mãe? Dói, mas você sabe que é necessário. Deus não me dá o que eu quero, Deus me dá o que eu preciso, para que eu aprenda. Mas a adicção a romance, que faz a gente se colocar, por vezes, como se nós fôssemos Deus, é muito forte. É ela que leva, às vezes, ao senso de autopiedade. Quem não sabe o que é autopiedade? Alguém não sabe? Alguém não sabe o que é autopiedade? Autopiedade é a pessoa que fica assim, tudo comigo, sabe? Ninguém gosta de mim. Aquela história do sujinho e polidinho, aquela propaganda que tinha da Policar, é o novo, né? Aí era assim, sujinho e polidinho. Aí o sujinho dizia assim, ninguém gosta de mim, todos me acham sujo e feio. Isso é autopiedade. Quantas vezes a gente, quando a gente está recaído na autoestima, o egoísmo está alto, a gente quer, na verdade, chegar nos cantos e ser, sabe, todo mundo chegar para falar com a gente, e olhar para a gente e dizer, te amo, te conheço, você é muito bom. Aí você chega e ninguém olha para você, aí você começa, falta, como dizia o Roberto Carlos, ficar nu para chamar a atenção. Mesmo assim, às vezes o pessoal olha, ao invés de nem para elogiar, ainda é para criticar, e você fica doente. Porque é comigo, se fosse com meu primo era diferente, fosse com meu irmão, porque é comigo. Autopiedade. Porque a vida não está, ela não foi recebida como ela queria. Romance. A gente tem ou não tem esses romances na cabeça? Hoje eu estou tão triste, aí a minha mulher sempre é carinhosa comigo e tal, hoje ela vai ser carinhosa, foi tudo errado no trabalho, aí chegou em casa, a mulher está, naquele dia, todo dia ela chegava para falar com o cara aí, e naquele dia ela ou não estava em casa, ou estava com outras apreensões, aí o cara, poxa, é o dia mesmo de me matar, ninguém gosta de mim. Ela foi 364 dias no ano recebê-lo na porta, com amor, com carinho, com tudo. Mas no dia que ela não fez, ele já começa, junta com outra coisa, são as provas da vida. Para ele dizer que ninguém gosta de mim, todos me acham sujo e feio. Pode refletir se, às vezes, que nós estamos bem entristecidos, não tem a ver com isso, porque a vida não está sendo como a gente quer, porque a gente está egoisticamente se achando Deus da vida. Eu tenho uma pessoa que eu conheço e amo, que ele é um artista fantástico, e ele escrevendo poesias, e eu sempre dizia, vamos publicar isso aí. Aí publicamos e tal. E no dia, aí fizemos o lançamento, foi muito bonito e tudo. Aí depois ele ficava, sabe, sempre inquieto, porque ele queria que o livro fosse um estouro de vendas.
Aí depois ele fez uma música. Aí foi apresentar essa música para uma produtora. E a produtora, além de não querer, ele muito brincalhão, ele disse assim: rapaz, volte para fazer o que você estava fazendo, mesmo que seu negócio não é música não. Aí, beleza. A pessoa tem sucesso em várias áreas. Mas ela queria também ser um sucesso no mundo da música, no mundo editorial. Aí, meu amigo, surgiu esse problema. E para o negócio melhorar na pandemia, apareceu um cara que fez um sucesso estrondoso com um verso que diz assim: caneta azul, azul caneta. Aí o resto eu não sei, tem um restinho. Aí a pessoa ficava toda hora: o caneta azul fez sucesso e eu fiz a minha música e ninguém quer. Sabe, você vê que aquilo que aquela pessoa está dizendo é profundo, sabe, é de dentro do coração. Ela está, sabe, doída. Não basta Deus dar a vida, não basta Deus dar a saúde, não basta Deus dar uma família, não basta Deus mandar o pão, o alimento. Não, agora se eu fiz uma poesia, eu tenho que chegar e vocês têm que gritar. Sabe, é como se eu chegasse aqui: por que eu não sou o Chico Xavier? Por que eu não sou o Divaldo Franco? Eu sou eu. E cada um tem o seu lugar. E tem gente que não faz assim: por que você não fala igual ao Chico Xavier? Por que você não fala igual ao Divaldo? Porque sou eu. Mas para você ver, né, o nível entre orgulho e vaidade, egoísmo. Por que meu pai gosta mais da minha irmã? Por que a história do filho pródigo? Você pensa que é uma besteira, mas aquilo ali, a autopiedade, ela lateja, sabe, dentro da pessoa. Ela vê aquilo ali, as treme toda. O senso de comparação, a inveja é poderosa dentro de nós. E a gente tem que enxergar isso, para que isso se dissolva. Porque enquanto está aquele tapete em cima e embaixo, é só germe e bactéria. A gente tem que tirar o tapete, olhar o germe e a bactéria, pegar o pano e limpar. E às vezes é só levantar o tapete e deixar o sol tomar de conta. Então a inveja que tem dentro de nós, e tem, não é de tudo, tem aqueles gatilhos, aquelas pessoas, ela tem que ser vista por nós. Aí é a honestidade absoluta conosco e com Deus. Isso é uma vida religiosa, se religando com a gente e com Deus. Olha, meu pai, olha, eu não tenho inveja disso, daquilo, mas daquela mina ali você tem. Você sabe onde é que a inveja está dentro de você. Você pode até não querer ver. Mas nisso eu sou humilde. Não. Tem que ver a vida não em fragmento, mas um todo. Você sabe onde é que a inveja está em você. Pare e veja. Se você está escondendo isso há tanto tempo, agora fique prestando atenção. Quando ela aparecer, veja. Não queira tirar a inveja, não queira condenar, não queira julgar, mas veja. Só levante e dê luz. Porque do jeito que ela está gerando uma infinidade de germes e bactérias psicológicas e físicas. Porque há uma questão chamada psicossomática do pensamento, depois começa a se somar no físico. Veja, nem alimente, nem diga que é bom, nem diga que é ruim, mas veja, ela vai desencadear os processos que a gente chama de vaidade, de orgulho, porque você fica querendo esconder uma coisa que é.
Eu achei muito interessante, quando eu tive a oportunidade de ler, acho que o nome do livro era A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Começo, de um teórico chamado Bert Hellinger, que está sendo utilizado por muitas pessoas na constelação familiar. Então, o Bert Hellinger, ressalvada aí a memória, ele conviveu com as tribos, acho que na África, e ele se impressionava com aquele histórico de família e de pessoas que não tinham conflitos praticamente, familiares. Tinham conflito de outras tribos, mas ele começou a perceber como eles colocavam, não era escrito, mas eles tinham de memória quem era o avô, quem era a mãe, quem era cada pessoa no seu lugar. Aí aquele menino ali, a mãe dele morreu, ficou agregado aqui na família? Não, ele ficou filho. Aí aquele fulano é irmão. E ele vai colocando no lugar. Ah, aquela mãe que morreu, e aí meu pai casou de novo, pois aquela que morreu também é sua mãe, que ela deu lugar para sua mãe entrar. Então ele vai colocando, por isso que chama constelação, ele vai colocando as estrelas e os planetas no lugar. Só para desemaranhar, desembaralhar, desmanchar os nós que estão na cabeça. E que cada pessoa tem que ser honrada no seu lugar. Ai, ali era a mãe do meu irmão, não é sua mãe também, porque sem ela você não tinha entrado. Honre aquela posição. Ai, aquele ali é meu irmão, mas só por parte de pai, ele é teu irmão pleno. Ah, é só irmão por parte de mãe, não é irmão pleno. Bote as coisas no lugar. Sabe, nesses contextos familiares, está vendo onde é que a vaidade e o orgulho surge? Não, mas aqui é mais minha irmã, porque essa aqui é de pai e mãe. Esse aqui é meu irmão, porque é de sangue. Aquele ali não é o adotado. Quem já viu isso na cabeça? A vaidade está nessas coisinhas, gente. E lá no Hellinger diz, irmão é irmão, cara. Aquele é irmão. É adotado? Não, é irmão. É filho de pai e mãe? É irmão. É filho só do pai? É irmão. Filho da mãe? É irmão. É irmão. Por que você está posicionando aí? Não, é porque não é aquela coisa, tá vendo o sangue azul? Não só tá em gente rico. Pode ver dentro de casa quem tem, que é irmão de pai e mãe, se coloca numa posição de estrutura, às vezes, como se os outros fossem menos. Quem já viu isso? Nunca viram, não? Tem demais. Às vezes, nos dissabores da vida, algum relacionamento à parte, nasce uma criança, ali é o filho da fulana, é irmão, cara. Ele é teu irmão. Quem já viu isso também? Tem não? É o bastardo, não era assim? É teu irmão. Mas Renato, é muito difícil, mas não... Orgulho e vaidade. Egoísmo. Romance. A verdade, a realidade aí, basicamente, ele é teu irmão. Mas é nó, meu amigo, é nó que você está criando para travar a sua própria vida. Desmancha isso, cara. Aí outro dia, conversando com uma pessoa, ela dizendo assim para outra, sobre separação. É, mulher, porque marido não é nem parente. Eu digo, opa, é parente. Ele está no seu sistema com um peso fortíssimo, principalmente porque você teve filho e conviveu muito tempo. Ele é seu parente, sim, ele tem um lugar, não tem quem tire. Eu vou refletir sobre isso. Se você quiser refletir ou não, eu só estou dizendo que eu percebo que fugir da realidade só gera para nós problema. Quem planta, vento, colhe tempestade. Ah, mas eu me separei, já tem tantos anos. Pois é, tem um lugar dele. Não vai dizer que não é nada. Tem um lugar.
Tem um lugar. Mesmo o que entrou no lugar, ele tem que honrar o primeiro nesse ponto, na cabeça dele. Não é ir lá, babar, beijar, tomar a benção. Não. Pode não ser isso. Mas ele reconhecer internamente que aquela pessoa, se ela não tem saído, você não tinha entrado. Mas quando a gente começa a escutar as pessoas, meu, gente que, isso aí, meu amigo, tanto faz ser pobre como rico, dentro de casa, é fortíssimo. Fortíssimo. É porque eu não aceito a fulana. É porque, meu amigo, não é a questão de você aceitar ou não, as coisas são o que são. Meu pai deixou minha mãe por aquela, sim, aquela mulher agora é a pessoa que está no lugar de esposa do seu pai. É o que é. Mas eu não gosto, eu não quero nem, mas ela é o que é. Hoje é a mulher do seu pai. É muito duro ver a realidade. Para quem? Para quem tem a vaidade, o egoísmo, que gera adicção, escravidão a romance. Cria uma história e quer que aquela história seja como ela quer. Olha, parece aquele filme. Você decide, você escolhe o final. Se o pessoal votar mais que ela vai ser a mulher do meu pai, vai dar certo. Se não, o pessoal votar mais que o meu pai volta é para minha mãe, não vai, volta. Se voltar também é com ele, não está na tua governabilidade. Não está. Entende que isso aqui é vive e deixe viver? Não quer dizer de novo que eu vou convencer o outro, eu quero saber como é que isso aqui está dentro da minha cabeça. Mas meu pai tinha problemas. Mas minha mãe tinha problemas. Meu amigo, aí é engraçado uma frase que eu vi lá do Bert Hellinger, que nos Anônimos tem um lema que diz que seja o passado, passado. Lá o Hellinger diz assim: minha filha, mas por que a minha mãe isso? Por que meu pai isso? Minha filha, foi assim porque tinha que ser assim. Ponto. Para aí a história. Porque às vezes você fica fuçando para ver de novo se fortalece a sua tese. É procurar o médico que vai dizer o que você quer e você vai morrer, porque ele não vai ter o tratamento adequado. Por que sabe, vem para o evangelho, o rico, lá o Warren Buffett, Jeff Bezos, Steve Jobs, a falar disso porque é longe de ti. Eu quero saber quando chega nessa coisa da tua casa, orgulho e vaidade, humildade, é aí. Quando é que você está sendo autopiedoso, autopiedosa? Talvez, gente, se a gente conseguisse, ou conseguir a partir desse momento, tentar viver uma vida atenta, isso é que é o vigiar e orar, atenta, para não pegar o bonde da fuga, não fugir nesses romances que a cabeça da gente cria, quando a gente está com a estima abaixo, que a gente fica querendo se apresentar como mais do que os outros. Deixar de fugir da realidade e procurar ver as coisas e compreender as coisas como elas são. Ponto. Por que a gente foge tanto? Por que a gente está desperdiçando tanta vida, romanceando ao invés de ver as coisas como são? É como ver às vezes a um centro espírita e a pessoa dá um fortalecimento profundo à questão de obsessor. Gente, a rádio que toca reggae dificilmente toca brega.
É uma questão de sintonia. Muda. Faça a sua parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Muda, porque você também está sendo um obsessor ou uma obsessora. Você, quando cria esses romances, esses emaranhados, você fica atraindo. Não adianta. É igual a biscoito, sai um e entra 8. Muda, cara. Como é que eu faço, Renato? Só uma coisa. Presta atenção na tua vida. Tenta compreender as coisas como elas são. E tenta observar toda vez que você está viajando na maionese. Não escorrega, bicho. Volta. E diz, olha, isso aqui é uma ficção da minha cabeça. A pessoa entra ali, ali é o filho daquela mulher com meu pai. Não, ali é meu irmão. Já é diferente. Eu queria ser o Caneta Azul, fazer sucesso. Não, você não é o Caneta Azul. Porque do jeito que você vai, se dissesse que você tinha o sucesso do Caneta Azul, você dizia assim, mas eu queria era o sucesso tipo do Roberto Carlos. Aí você disse, mas não é o Roberto Carlos. Aí se você fosse o Roberto Carlos, você ia querer ser o Julio Iglesias, ia querer ser o Elvis. Porque o problema não é o sucesso, gente, o problema está em você. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não dá asa à cobra. É uma passagem bíblica. Qual é o pai que vendo o filho com fome, que pede ao pai um pão, ele vai entregar ao filho uma pedra? Qual é o pai que vendo o filho com fome, o menino pede um peixe e ele vai entregar uma cobra, uma serpente? Ele diz, se você que é pai e mãe não faz isso, por que Deus que está no céu vai fazer? Às vezes Ele não te dá o que você quer, porque sabe que você vai pegar a corda, que era para amarrar o barco, que você ia velejar, e você vai se enforcar. Porque Ele vê dentro do seu coração, você está adoecido, com ficções, com loucuras, numa história, num romance que só você é o personagem principal. E isso não é verdade. Nós estamos aqui para interagir. Interdependência é mais forte do que independência. Frase daquele pensador Stephen Covey, né? Interdependência é mais poderoso do que independência. Outro dia eu conversando, e a gente vinha falando como a vida é, né? A gente é pequeno, nasce totalmente dependente, e depois os pais passam a vida ensinando a gente a ser. A gente aprendeu que era para ser independente, mas a vida está mostrando que não era. A vida está mostrando que era para a gente ser ensinado a ser interdependente, que é ter independência para fazer algumas coisas, mas compreender e fazer muitas outras coisas interagindo com os outros. É interdependência, é um dependendo do outro. E a gente não faz isso. Sabe qual é o nome que eu aprendi? Que às vezes está gritando alto dentro de mim, como aqui é um espelho, pode estar gritando dentro de você também. É a maior ficção, a maior loucura que tem, chama-se adicção à autossuficiência. A gente avança, a gente começa a querer achar que a gente é autossuficiente. Eu sou o dono do quero e posso, é meu dinheiro, é com meu dinheiro, é a minha vida.
Aí a vida vai ensinando, né? A infância dependente. Adulto, ao invés de ser interdependente, ele fica lutando para ser autossuficiente. Louca. Aí vem a velhice para ensinar. Às vezes a pessoa pergunta, por que esse idoso aqui passou tantos anos dando trabalho? Tem gente que fala assim, né? Acamado e não sei o quê. Porque se para ti é um trabalho, tu imagina para ele, que passou a vida querendo ser autossuficiente. Quantas pessoas na vida dizem assim, eu prefiro morrer, que Deus me tire cedo, porque eu não quero viver na dependência de ninguém. Mas quem te diz que isso está na tua escolha, menino? A quantos o Criador não está ensinando que ele tinha que ser interdependente? Aí vocês, mas tem tanta gente nessa situação, mas pense, quantos de nós agora não estão recaídos na autossuficiência? A vida vai quebrando. Você vai se vendo na dependência, quebrantado, na dependência de Deus, dos outros, meu amigo. Não é porque você quer. É mesmo, o ciclo da vida é isso, né? Nasce, anda de 4 pés, precisa do apoio das mãos, cresce, fica só com 2, se sente o danadão, e depois vem a bengala. O Gengis Khan chamou os netos para mostrar o reino, disse, me pega aí uma flecha, ele, quebrou. Aí o outro pega uma flechinha, quebrou. Pegou assim na mão, ó. Aí o outro pega 2 flechas, ele já deu 2 pancadas, quebrou. Pega 3, bateu e não quebrou. Ele está vendo? Unidos vocês são mais fortes, um precisando do outro. Não, eu não quero precisar de ninguém. De novo, não é ser dependente e também não é ser autossuficiente, é ser interdependente. Saber, quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho que chegar e dizer, cara, eu estou precisando, assim. E também está aberto quando o outro chegar e precisar. São as leis da reciprocidade. Não sendo algo de manipular. Não é para manipular. Não é para fazer porque depois o outro vai ficar devendo, mas no sentido de saber que sempre nós estamos precisando uns dos outros. Um dia eu fui para uma mediação e me impressionei com a senhora. Ela olhou para a outra e disse assim, olha, os vizinhos brigados, era uma briga de vizinho na justiça. E a senhora disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa que a minha mãe me disse. Eu era pequena, eu nunca esqueci. Por mais rico que você seja, pela melhor família que você tiver, maior que seja, na hora da dificuldade, quem chega primeiro é o vizinho. A mulher falou assim, eu fiquei, é mesmo, e sabe, pensou, tua família toda em outro lugar, tua casa pega fogo, quem chega primeiro é o vizinho. Você leva uma queda da escada, chega primeiro é o vizinho. Aí diz, presta atenção. Não, porque esses vizinhos aqui, tudo lascado, tudo não sei o que. Olha, na dificuldade, quem chega primeiro é o vizinho. E as vaidades são assim, gente. É a gente escolhendo pessoas, é a gente achando que é mais do que o irmão A, o irmão B, achando que nunca vai precisar, porque a gente se acha às vezes independente, autossuficiente. E aí começa, né? O primeiro efeito colateral da autossuficiência é a autopiedade, que a pessoa quer chegar e ser aplaudido e aclamado e ninguém te recebe como você quer. Então, chegando aqui ao final da nossa conversa de hoje, sobre o orgulho e a humildade, o que nós temos compreendido é urgente uma mudança de atitude nossa para com a vida. Temos que afastar de nós tudo que tem a ver com fuga da realidade, com romance. E temos que estar muito atentos para ver as coisas como elas são. E nas relações com os outros, realmente
temos que tomar muito cuidado com essa ilusão da autossuficiência. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. É bom que a gente fique atento com a interdependência. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para mudarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é cantar também, é superar o mal pelo bem, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Saber amar é compreender, é encontrar sempre o outro ser, é ouvir a voz da razão, é só seguir sua direção. Saber amar é plantar o amor, é confiar em nosso Senhor, é sorrir um sorriso a mais, é construir um mundo de paz. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é cantar também, é superar o mal pelo bem, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Saber amar é plantar o amor, é